Vamos ver se vocês estão lembrados. Vou usar a memória de vocês. Qual foi o tema que eu falei sábado? Jesus é o bom samaritano, nosso médico. Ontem nós falamos, Jesus é a graça. E hoje nós vamos falar, Jesus é o nosso Cordeiro. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, na qualidade de teus filhos, obrigado, Senhor, por tudo nos tem dado, graça, perdão, nos aceitado, e feito, Senhor, o Pai, um grande sacrifício enorme, imensurável, por nos resgatar na cruz. Vem também, Senhor, ao abrir a Tua Palavra, ajude-nos a compreender o mistério do Teu grande amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Nossa história de hoje nos conta de um personagem de que eu acho que quase ninguém faria o que ele fez. Uma prova de fé inesgotável que tal forma nós nos surpreende de tal maneira foi esse homem. Abraão, ele saiu da casa de Ur dos Caldeus, uma cidade ímpia, onde por onde passava, cada esquina, cada quarteirão, existia um poste ídolo de adoração. E Deus ouviu no coração desse homem sincero, um adorador, ele era um semita, um homem sincero, um verdadeiro adorador do Deus verdadeiro. Assim Abraão saiu da sua casa. E depois Abraão foi armar cada vez outro detalhe. Abraão, com a sua comitiva de 500 funcionários, empregados, ele passava, ao término do seu dia, ele estendia, armava um altar, ali ele imolava um cordeiro e prestava com mais seus funcionários uma adoração a Deus por aquele dia. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis 22, de 1 a 17. Todos acharam? Sucedeu que, depois desses dias, dessas coisas, Deus colocou Abraão à prova, dizendo: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Prosseguiu Deus: toma agora teu filho, teu único filho Isaque, a quem tu amas. Vai à terra de Moriá, oferece em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de manhã, abortou seu jumento, tomou consigo seus 2 servos, Isaque, seu filho, tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Disse Abraão aos seus servos: ficai-os aqui com o jumento, e eu e Isaque iremos, e depois adoraremos, voltaremos. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. Tomou também na mão fogo e o cutelo. Foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai. Respondeu Abraão: eis-me aqui. Meu filho, perguntou-lhe: eis o fogo, a lenha, mas onde o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para o cordeiro para o holocausto, meu filho. E pôs os 2 caminhando juntos. Havendo chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, pôs lenha em ordem, amarrou Isaque, seu filho, e deitou sobre ele o altar em cima da lenha. Estendendo a mão, pegou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe disse:
bradou, desceu do céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu: Eis-me aqui. Então sei que o anjo do Senhor não estende a mão sobre o mancebo, e não lhe faças mal, porquanto agora que temes a Deus, visto que não negaste seu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E Abraão tomou o carneiro e ofereceu em holocausto. Pelo que chamou Abraão aquele lugar: Senhor Jeová, de onde vieste e de onde é o dia de hoje, o Senhor proverá. Até aqui. Nós podemos ver Abraão que Deus havia dado uma promessa a ele. Uma vez ele saiu andando pelo céu, olhando, Deus falou: olha as estrelas do céu, assim será a sua descendência. Então, ele já tinha uma promessa. Imagine esse homem, quando nasceu esse garoto, após 60 anos. Ele brincava, passeava, ia para um lado, para o outro, ia com ele na faculdade, na escolinha, no pré, acompanhou todas as fases daquele garoto. Mas ele não sabia o que estava pela frente. E diz aqui mais uma vez: uma noite Deus apareceu a ele. Essas palavras, mais uma vez, falam assim: olha, Abraão, você tem de pegar o seu filho, levar na terra de Moriá e lá sem sacrificar. Foi duro para Abraão aceitar tudo isso que Deus falou para ele. Isso passou impossível. Por quê? Deus pediu isso. Imagine só, após 17 anos, Deus apareceu ao velhinho Abraão, ao patriarca Abraão. Parece que ele achou graça, alegria para nós, sim. Mas ele levou um baita susto, ficou uma quase sem respirar. O impacto, e Deus falou bem calmo: dá-me seu filho em sacrifício em Moriá. Se ele sofresse problema cardíaco, ele tinha fulminado na hora. Mas por que Deus falou assim: olha, Abraão, eu quero o teu filho? Por quê? Qual o motivo? Alguém poderia falar para mim? Abraão esperou 60 anos. E quando chegou o seu filho, ele falou: opa, vou endeusar. Ele colocou o seu filho no lugar de Deus. Porque nós temos um mandamento: não terás outros deuses diante de mim. E para Abraão, falou assim, ele era um Deus. Muitas vezes Abraão fazia suas adorações, saía para sacrificar, mas primeiramente ele era Isaque. Era o homem da promessa, o filho da promessa. Nós sabemos muito bem que havia mandado, o filho era Eliezer. Após o filho da egípcia, sua serva Agar, Deus mandou os dois embora. E agora você me pede esse filho. Que será isso? Quantos de nós podemos ver que a obediência de Abraão, foi muito grande? Quantos aqui estão dispostos a falar assim: eu estou disposto a dar meu filho? Eu acho que ninguém. Ontem eu falei: quem está disposto a sacrificar seu filho a Baal? Ninguém, nem um pai, nem uma mãe, com aquele... a mãe é ainda mais ligada ao filho por causa da sua gestação. Ninguém faria isso. Mas para o patriarca, essa prova foi muito rude, muito cruel. Imagina o velhinho de 100 anos receber você vai ter que sacrificar seu filho. Eu acho que a estrutura do coração de Abraão era muito forte. Ao trazer para os nossos dias um filhinho, vai morrer o seu filho. Na hora o homem ia desmaiar, ou ia levar um impacto, dar um piripaque, não ia ser, não é verdade? Assim foi para Abraão. Patriarcas e profeta diz assim: o Senhor em sua providência trouxe esta prova a Abraão, a fim de lhe ensinar lições que devia ser registrada para benefício de todos nós.
e mais tarde fôssemos chamados a suportar a aflição. Deus dirige a vida dos seus filhos por caminhos que não conhecem, mas não se esquece do que neles põe a confiança. A mesma coisa, irmãos, para explicar esse verso. Deus pega você, vamos falar uma imigrante, vai numa Anchieta, ora, senta do meu lado que eu vou descer a 100 por hora. E você vai embora, tranquilo, confiante que você vai chegar lá inteiro, não vai acontecer nada. Assim foi Abraão. Ele colocou a sua vida dentro do carro, colocou Jesus. Ele foi como passageiro. Nós devemos ser assim cada dia. Eu lembro uma vez um pastor, agora ele é pastor, amigo meu, Caio, ele está na Vila Maria, falou: o último ano, Weber, eu vivi pela fé, porque ele não estava trabalhando, estava só estagiando. Homens, amigos, parentes ajudavam ele a pagar todo aquele ano, todinho a sua faculdade. Isso é viver pela fé. Assim foi Abraão. E esse sermão tem uma experiência muito grande, pessoal. 11 anos atrás, nós fomos passar as férias na Praia Grande. Estavam com a família toda, minha filha, minha esposa, meu filho de 9 anos. E, dado o momento, a esposa foi embora. Eu e o moleque gostavam muito de praia. E, de repente, minha esposa foi. Eu fiquei lá com as coisas, o cartão de banco, as toalhas, enfim. E fiquei olhando uma distância daqui onde estava o meu irmão ali. De repente, irmãos, deu um branco. Eu olhei, cadê meu filho? Eu andei de um lado da praia todinha do forte, andei do outro lado todinho e nada. Nisso tinha passado 1h30. Imagine o filme que passa na sua cabeça. Eu tinha certeza que eu ia encontrar meu filho. Mas imagine o filme, onde está um moleque de 9 anos? Eu andei um pouco mais ali, mais ou menos, estava aquela irmã ali. Ele estava sentado na praia, no chão. E é uma observação que ele aprendeu nos desbravadores. Quando se sentir perdido na praia, sente no chão. Quantas vezes nós perdemos as pessoas por aí, perdem seus filhos no shopping. Um tempo atrás, escutei uma pessoa que foi com a sua filha adolescente, ela entrou no banheiro no shopping e nunca mais viu. Deus disse para Abraão, no verso 2, vai, obedeça, leve o seu filho. Moriá 2 vezes aparece na Bíblia. Primeiro, nessa passagem, e segunda é quando Salomão decide ter no seu coração onde construir um grande local para adoração a Deus, no Monte Moriá. E hoje, atualmente, nesse local, há uma mesquita em adoração a esse local. Abraão estava morando, nós sabemos que Abraão era o quê? Um andarilho, né? Ele não tinha residência própria, mas ele era muito respeitado diante de todas aquelas nações circunvizinhas. Ele era chamado príncipe poderoso. Por quê? Toda vez, Cisjordânia, Líbano, a Síria se reuniam ali para tratar um acordo em comum entre eles. A última palavra era de Abraão, porque ele era respeitado, tinha esperança. E muitas vezes fala assim, ele tinha saído de longe, mas ele tinha certeza que Deus daria a sua herança no seu filho. Por ordem de Deus tinha falado assim, olha, por que você faz tudo isso? Toma teu filho, teu único filho. Nós não podemos titubear diante de Deus. Eu lembro, irmãos, a primeira vez que eu fui dirigir um calvário foi na igreja da terra brasileira. Eu me senti incapaz. Eu procurei meu amigo Valdemar Júnior, um grande, eloquente pregador. Nada.
Fui lá na minha igreja falar com o pastor Alcir, ele já estava agendado o seu Calvário. E de repente fiquei numa encruzilhada, como eu vou fazer? E cheguei, olha só, o inimigo tenta dar uma lapada, você começa a fazer um negócio para Deus, cada bordoada, irmãos, sabe que não ter uma visita a semana toda? Só apareceu 2 ou 3 juvenis. Mas na glória, irmãos, o último dia foi coroado com chave de ouro. 2 batismos. E hoje uma dessas irmãs estão firmes até hoje. Porque nós podemos desistir, Deus confia no nosso trabalho. E muitas vezes tem um irmão que fala assim, olha, o verso que você disse aí, olha, vai me ajudar nas visitas que eu vou fazer. Toda vez esse homem, você terminava, olhava as coisas, falava, puxa vida, você queria ver a igreja cheia, queria ver a igreja cheia de visita, e você não vê uma visita. Ele toda vez terminava o culto, esse irmão Manuel tinha uma palavra de ânimo, de conforto. Assim Deus também toma o seu filho, era urgente, imediato. E ele começou a fazer os seus preparativos, para se preparar. E muitas vezes Abraão fala assim, ó Senhor, olha, meu filho precisa... Quantos anos tem esse garoto aí? Vem cá aqui, vem cá. Imagine só a sua mãe pensar assim, olha, você quer ser o quê? Olha, fala assim, vai ser Isaac, olha, pastor, pai, olha, falando assim, pai, olha, ele tem que ser professor de educação física, olha, espera ele crescer, olha a idade dele, olha, ele tem que se formar, fazer PhD, pós-mestrado, olha, espera um pouquinho, olha. Mas Deus falou assim, não. As ordens de Deus têm que ser imediatas. Imagine só de pensar, o sonhou e agora tira a vida do seu filho. Parece que é uma agonia para nós. Pode sentar. Imagine só, uma agonia ver o seu sonho indo ladeira abaixo. Tudo isso que ele pensou na vida de Isaac estava indo para a ladeira abaixo. Conversou várias vezes com Deus e depois falou assim, leva seu filho em sacrifício. Deus havia ordenado de derramar sangue inocente. Sem Isaac, imagine só como seria a vida de Abraão. A cultura naquele tempo, vocês podem lembrar de Noemi, o caso de Noemi. Eu estou falando muito alto ou não? O caso de Noemi, do fato de que, quando ela perdeu seus filhos, ela perdeu toda a sua herança. Precisou um parente para resgatar toda a sua herança, todas as suas terras. Imagine só, Abraão sem os filhos, era a cultura deles, era ser disseminado o nome do adorador de Deus. Não teriam que a promessa do filho de Deus, porque viria da linhagem de Abraão. Toma seu filho, partindo para lá, foi todo ele. Parece terrível, impossível. Imagine só, Satanás falava assim, olha, no seu ouvido, olha, Deus te traiu. Olha, cadê o Deus que você confia? Olha, Deus falou assim, olha, Ele não está nem aí com você. Olha, você confiou nesse Deus, e Deus fala na sua lei, não matarás, e você vai lá, Ele manda matar seu filho. Que Deus é esse? Deus tirano, egoísta, cruel? Tudo isso estava ventilando na cabeça de Abraão. Não matarás. E ele saiu à noite, imagine só, ele saiu à noite pensando, quantas vezes você já parou e perdeu a noite por um problema grave, uma doença, uma coisa difícil que você tinha de resolver, você perde o sono. Assim foi para Abraão, ele perdeu o sono aquele dia, aquela noite. E começou a andar por onde Jesus falou com ele, olha, foi nessa pedra aqui, Deus falou uma promessa que eu seria pai da grande nação. Falou mais aqui que eu teria um filho da promessa. E ele começou a andar procurando Deus, dê uma resposta, Deus, fala alguma coisa. E nada. Deus não falou nada para a vida de Abraão. Naquela noite ele se sentiu sem chão.
E quantas promessas Deus nos tem feito na nossa vida? Tem cumprido ou não? Irmãos, tem um detalhe. Isso é parte de um outro sermão, mas um detalhe. Na Bíblia há 3.400 promessas. E pega no braço e fala assim: eu tenho promessa. Temos promessa de que Jesus vai voltar. Temos promessa que vai estar conosco no vale da sombra da morte. A promessa de cumprir como seria a morte de Isaac. Quantos já passaram ou estão passando Moriá na sua vida? Como estamos subindo com os nossos problemas? Como estão passando? Muitas vezes nós pensamos assim: Deus esqueceu de mim. Eu faço uma pergunta a essa mãe aqui do lado. E se você está atravessando a rua, seu filho de repente escapa da mão, passa um carro em alta velocidade e tira a vida do seu filho na hora, e fala assim: onde está Deus? Cadê Deus nessa hora? Porque aconteceu justo comigo. Tem uma família numa igreja que a filha foi ceifada de câncer na tireoide, com 32 anos, muitas vezes brigavam com Deus. Deus não existe, porque Deus não salvou minha filha. É a mesma coisa com Abraão, porque Deus queria tirar a vida do seu filho. Cadê as promessas que ele seria herdeiro, pai de uma grande nação? E Abraão procurava sempre uma pergunta, uma resposta. E muitas vezes, irmãos, Deus se silencia na nossa vida. Mas na obra do silêncio, Deus realiza uma grande obra na minha vida. De uma maneira que você não imagina. Deus está com você no deserto da aflição, da amargura. Ele quer realizar uma transformação. Cada vez que vem uma prova na minha e na sua vida, está lapidando o seu e o meu caráter. Cada vez que vem alguma coisa difícil você resolver, Ele quer nos moldar, nos lapidar, para chegarmos inteiro, purificado nos céus. E Deus falou para ele naquela noite: toma teu filho, teu único filho. Imagina esse ancião chegando no seu quarto de um tal Isaac dormindo, abraça com tanta força, com tanto amor, parece que vai espremer Isaac, imaginando que seria o último dia de vida de Isaac aqui na terra. Mas esse patriarca tinha por costume, toda vez que chamava Isaac para passear, para levar, chamava ele: Isaac, nós vamos adorar a Deus em tal monte. Lá ia Isaac. E aquela noite não foi normal. Chamou Isaac: vamos passear, vamos adorar a Deus em tal monte. Pegou, arrumou tudo, foi tudo e levou Isaac para lá. Imagine só, irmão, quantas vezes você já passeou com o seu filho? Várias. Mas para Abraão, aquela viagem foi a pior viagem. Foi um dia mais longo da vida de Abraão. Mal se olhava, mal se falava entre eles. Era o diálogo deles. Pai e filho andando lado a lado. O patriarca mal poderia falar o segredo. Eu falava mais. Se Abraão falava para a senhora: vou matar o seu filho, você deixaria? Não deixaria. Ia falar: velhinho, você está ruim da cabeça? Você pirou? Está faltando alguns parafusos? Que você bebeu? Que você cheirou? Não é isso que eu ia falar? Opa, o moleque está ação, agora você quer tirar a vida desse moleque? É isso que ia falar. Ele, o patriarca, não murmurou, irmãos. Acima de tudo isso, a fé desse patriarca, diz o patriarca profeta, Abraão não reclamou de Deus, não murmurou, não titubeou a sua fé. Sabia, irmãos, sabe por quê? Se Isaac morresse ali, imediatamente tinha fé que Deus o ressuscitaria imediatamente. Isto é fé. A palavra de Deus fala: se eu tivesse fé como um grão de mostarda, moveria o quê? Montanhas. Isso é a fé que nós precisamos
ter na nossa vida. E diz que Isaac, ele era submisso aos seus pais. Conta a experiência de um jovem. Sexta-feira, 7h30, tinha um encontro marcado para sair na balada com os amigos deles. E a sua mãe falou: não, é sexta-feira, fica em casa, tudo bem, passa um tempo aí, fica comigo essa noite, faz o pôr do sol comigo. E ele ficou. Depois de um tempo, ele foi dar uma volta na rua. Falaram: olha, você não sabe o que aconteceu? Eu falei: não. 2, 3 rapazes num carro, em alta velocidade, bateram num outro e os 3 morreram na hora. O que aconteceu? Esse jovem foi no colégio adventista e hoje é pastor nos Estados Unidos. Porque obedeceu a Deus. Imagine só Isaac, ele diante do cordeiro, do altar. Deus, ele é colocado lá, ele podia falar: ô velhinho, você pirou? Olha, eu vou dar a linha, você vai ficar sozinho, você e seu Deus. Olha, ficar e você vai me estrangular, me dilacerar com o seu cutelo. Irmãos, Isaac era um homem obediente e temente a Deus. Era um homem temente e obediente aos seus pais. Tudo que Abraão falava para Isaac, Isaac obedecia piamente, sem vacilar. E diz que Isaac foi colocado nas suas costas as madeiras do sacrifício. Significa o quê? Deus estava, para Isaac ter o quê? Responsabilidade. E diz que para Abraão ele tomou conta do fogo e do cutelo. Significa também como os seus filhos estão lidando. É algo perigoso. Como está na rede social, o que ele tem visto na televisão, os seus filmes, coisa perigosa. Devemos o quê? Estar atento. Você conhece o caráter, a índole dos seus amigos, dos seus filhos? É isso que nós devemos pensar. E o verso 7, alguém pode ler para nós? Lê para nós, irmãos. Irmãos, quando Isaac falou assim: Pai, onde está o cordeiro? Para Abraão, essas palavras doeu forte no profundo do seu coração. Meu pai, onde está o cordeiro? Imagine só, irmãos, que ele falou assim: eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quantas vezes eu e você pecamos e falamos assim: Deus, onde está o cordeiro? Se eu for lá em Jerusalém, chegar lá no Monte Calvário, não está. Se eu for onde Jesus foi enterrado, também não está. Mas vamos ter uma verdade, irmãos. Esse cordeiro que nós cremos, ele está vivo, ele é real. E até hoje, ele está intercedendo por mim e por você no Santo dos Santos. Isso é maravilhoso saber. E o fato é, irmãos, onde está embasada a nossa confiança? A minha fé. Estamos embasados nos bancos, no imóveis e automóveis? Estou embasado na fé do meu amigo aqui? Olha, eu confio muito na fé, na vida espiritual dele, eu estou embasado aqui. O grande conflito diz assim, irmão: nós teremos fé suficiente de superar na perseguição a fome e a sede. Onde está a sua fé? Onde estamos confiando a nossa fé? E diz mais, irmãos, de que Abraão colocou o Isaac ali. Daí ele pegou o cutelo, com toda a sua força, e ia imolar. Cutelo é uma faca meia torta, grande mais ou menos desse tamanho, pronto para imolar Isaac. Daí ele brandou do céu uma voz e dizia: não, basta, agora sei que você teme a Deus. Quando ele olhou para trás, um
carneiro preso aqui no mato. Pegou o cordeiro, colocou e imolou o cordeiro. Os dois saíram porque tinham adorado a Deus. Eu pergunto, onde está o cordeiro, Senhor? Onde está o teu cordeiro? Nossa vida hoje, muito curta. Hoje nós estamos bem, amanhã nós não sabemos. O cordeiro nos está dando corda, uma certa corda para cada um de nós. E a nossa fé vai continuando, a nossa vida vai indo. E muitas vezes nós titubeando, escorregamos ali, pegamos, levantamos aqui e estamos lá na caminhada cristã. A irmã White, naquele livro, O Vida e Ensino, mostra o caminho curto. Começa caminhos, vai apertando e de repente, irmãos, eles não encontram mais pé. Onde colocar os pés. E de repente eles veem cordas penduradas, eles se atiram sobre aquela corda e chegam no lugar mais espaçoso e mais tranquilo. Aí está a nossa fé, irmãos, em Jesus, a fé que vem do céu. Porque essa fé que nós temos hoje é um dom gratuito de Deus que vem do céu. Não é meu, não é seu, é uma dádiva do céu. Que nós possamos a cada dia, irmãos, ter fé num cordeiro. Nós fomos lá se formos lá no Japão, está lá o quê? O túmulo de Buda. Se eu for em Meca, está o túmulo de quem? Maomé. Se eu for para Jerusalém, irmãos, a cruz e a cova estão vazios. Quanto a uma experiência, irmãos, minha. Com 11, 13 anos, eu tinha dúvida. Será que existe tudo que está escrito nessa palavra de Deus? Será que existe mesmo, aconteceu tudo isso? A gente vê na lição, vê na escolinha, vê nos ilustrações. Mas será que existe? Será que aconteceu tudo isso? Será que Jesus existiu? Irmãos, quando passaram essas reportagens, Jerusalém, onde Jesus esteve, olha, a minha fé robusteceu. Crer que eu tenho um Deus, eu tenho um Cordeiro, um Deus vivo, que foi para o céu. Não é um Deus que preciso construir para prestar uma adoração a Ele, não. Deus está vivo. E quando Ele vier em glória e majestade, nós vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, nos fortalecer cada dia até a sua vinda. Meu desejo de oração. Amém. Deus bom Pai que está no céu, na qualidade de teus filhos, agradecemos ao Pai pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vem também ser com a igreja aqui. Guarda-nos nessa noite, nesse dia de amanhã, e nós possamos voltar a adorar o teu nome mais uma noite. Rogamos, Senhor, a tua direção, a tua proteção. Pedimos as suas bênçãos, teu santo bom Espírito, com perdão dos nossos pecados por Jesus. Amém.